o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 951, ano 17, e o tema de hoje, Jesus, a esperança dos gentios. Gentios, para os que não sabem, é todas as nações que não faz parte de Israel, todas as nações não semitas, ou todas as nações que realmente só vieram ter o contato após, como Deus escolheu Israel como uma nação missionária. Esta nação tinha o compromisso de pregar a verdade de Deus, a palavra de Deus, e os que não fazem parte desta nação, os que não faziam parte desta nação, portanto, são os gentios. E estas pessoas hoje são contempladas. Nossa leitura, Atos dos Apóstolos, 28, 16 a 28. É uma maravilha a gente saber que pode aprender junto. Nós temos a ajuda de Deus e também a ajuda dos irmãos. É muito bom ser ajudado de alguma forma. Eu louvo a Deus pelos que me ajudaram no passado. Aqui, meus amados irmãos, estamos com a leitura Atos 28, 16, descrevendo a chegada de Paulo a Roma. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo lhe foi permitido morar por sua própria conta, à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles disse-lhes: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver razão em mim, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tenho, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou eu com estas cadeias. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo eles assinado o dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declararam com bom testemunho o reino de Deus. E procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Alguns criam no que ele dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Senhor, obrigado por mais um dia que tu nos concede,
Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela mão estendida sobre nós. Obrigado pela leitura em tua santa palavra, obrigado pela tua igreja em toda a terra. Nos guarda, Senhor, nos ajuda, nos dá, meu Senhor, a graça, o perdão, por tua misericórdia estamos de pé e suplicamos pelos nossos irmãos, amigos, pelos nossos ouvintes e internautas. Ó Senhor, abençoe e guarda cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a leitura que nós fizemos, ela em si só traz uma grande mensagem. Ela descreve a situação de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que foi um homem dotado de muita capacidade, um homem escolhido por Jesus Cristo para uma missão profunda entre os gentios, mas, mesmo assim, este homem começaria a sua missão pela sua nação. Ele nasceu em Tarso, uma província romana, ele era de uma família judaica tradicional, a família certamente com muito boa condição social, financeira. Ele foi educado com esmero, foi educado de uma forma especial também, e naquele tempo era caríssima a educação. Um mestre ficava muitas vezes um ano inteiro mais ensinando para uma única pessoa. Por isso é que ele diz que foi educado aos pés de Gamaliel. Era assim no passado. Muitos mestres eram levados para aquela família, para uma determinada família, e ali ele ficava morando por um período, até formar naquela família os seus integrantes, que dizia respeito a este interesse. E Paulo era um homem assim, dotado de capacidade intelectual e dotado de conhecimento da sua nação, da sua história, da sua cultura, da fé judaica, a fé revelada na Antiga Aliança, e Jesus Cristo o chamou e revestiu de graça. Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele é um mistério maravilhoso, mistério revelado. Ele, quando estava na terra, no seu ministério, ele se envolveu com escribas, com fariseus, com saduceus, ele se envolveu com os publicanos, ele falava com estas pessoas naturalmente. Escribas e fariseus se sentiam donos da situação, donos da verdade, por serem descendentes de Abraão, por fazerem parte do sistema judaico, da fé judaica. Eles eram parte da administração da província, na época, sob o cuidado, sob o poder romano, mas eles tinham muita habilidade, muito conhecimento e também eram muito honrados, eles eram tratados com muita honra. Resultado é que o Senhor Jesus interagiu com estes homens da fé, com os escribas, com os fariseus. Estes homens tinham, de alguma forma, algum interesse em ouvir Jesus para aprender mais, para criticar mais, e eles tiveram muita oportunidade de criticar Jesus. Se tornaram críticos imperdoáveis, críticos, na verdade, insensatos até. Eles criticavam incessantemente e insensatamente o Senhor Jesus. Uma das grandes críticas deles é porque Jesus se envolvia com pessoas pecadoras, com os publicanos, com os pecadores, com pessoas comuns, com uma meretriz que apareceu lá, ou as que apareciam. Bom, o Senhor Jesus, ele veio para isto. Jesus mesmo explicou para aquelas pessoas com saúde não vão para a fila do hospital. Pessoas com saúde não procuram médicos. Quem procura médicos são pessoas doentes. O problema é reconhecer a doença. Então, o pecado é uma doença, e todos nós fomos afetados de alguma maneira ou de outra. Os judeus tinham o grave pecado do orgulho. Os romanos estavam dominando os judeus exatamente por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da desobediência, por causa da infidelidade.
E o apóstolo Paulo foi entregue a um centurião romano, um capitão da guarda pretoriana, responsável por transportar Paulo e outros presos para a cidade do império, para a capital do império. E aqui ele descreve a chegada em Roma, e Lucas, que é o escritor de Atos, diz que 3 dias depois da chegada em Roma, Paulo demonstra interesse de conversar com os judeus de lá. Então, ele convocou os principais dos judeus e, quando eles se juntaram, Paulo comunicou a eles: homens e irmãos, a razão da sua comunicação. Não havendo eu feito nada contra o meu povo, contra os ritos paternos, eu vim preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam me soltar por não haver em mim crime algum de morte. Mas, havendo oposição por parte dos judeus, eu fui obrigado, foi-me forçoso, eu fui obrigado a apelar para César, para o imperador, que era a instância máxima dentro do império. E não tendo, contudo, de que acusar minha nação, não tenho nada contra a minha nação, mas eu estou aqui porque eu achei inseguro ser julgado por eles. E por causa disto eu vos chamei para conhecer vocês, para ver muitos de vocês, para rever e para falar sobre a esperança de Israel, que é o motivo de eu estar preso. Aí ele começa a evangelizar os seus patrícios que viviam na cidade do Império, na capital do Império, em Roma, chamada orgulhosamente de Cidade Eterna. Então, meus amados irmãos, eles ouviram, e Lucas, muito especial como escritor, não descreve muita coisa do que aconteceu no discurso de Paulo, mas diz que eles disseram: nós não recebemos carta. Nós não tivemos nenhuma comunicação de lá contra você, nenhuma carta, né, nenhuma comunicação de alguém da Judéia contra você, falando qualquer mal de ti. No entanto, nós queríamos ouvir. No entanto, essa história nos interessa. Queremos ouvir da tua parte essa coisa que você fala, porque esta seita é muito comentada. A seita, na verdade, era a Igreja de Jesus. A seita que eles se referiam era a Igreja de Jesus, era o Evangelho. Paulo já tinha dito em outras ocasiões: pelo caminho que chamam seita, eu estou aqui, estou preso. Então, os judeus de Roma disseram a Paulo: olha, nós queremos ouvir alguma coisa da tua parte, porque desta seita já ouvimos muito, mas ouvimos dizer, ouvimos falar, ouvimos alguém comentando, mas não alguém com tanta qualificação, não alguém com tanta qualidade, não alguém tão preparada quanto a você, e nós queremos ouvir. Aí marcaram um dia. Eles marcaram um encontro especial, um dia especial, para conversar com Paulo, para ouvir a respeito de Jesus, a razão, a esperança dos gentios e dos judeus. Paulo disse: olha, eu estou aqui por causa da esperança de Israel. Paulo disse para eles: eu estou aqui por causa da esperança de Israel. Eu não tenho outra razão para estar aqui. É por causa da esperança de Israel. Ele diz isso no versículo 20. Por causa de vós, por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou eu preso. Estou eu com esta cadeia. Então, Jesus, o meu tema aqui, Jesus, a esperança dos gentios, ele era também a esperança de Israel,
A verdade é que Israel rejeitou. Israel, como nação total, rejeitou, e coube a algumas famílias, a alguns indivíduos receberem o testemunho da palavra, o testemunho da lei, o testemunho dos profetas, o testemunho dos salmos, portanto, o testemunho da Bíblia Sagrada, e estes foram bem-aventurados. Paulo era um deles. Paulo era o quê antes? Um renomado fariseu, um homem de confiança dos religiosos, um homem que tinha carta branca para prender pessoas, para examinar pessoas. Deixa eu fazer uma referência a um indivíduo que ainda está vivo, apesar de muito velhinho, que é o senhor Bento XVI. O senhor Bento XVI, que renunciou ao peso do papado, aquele homem, a função dele dentro da Igreja Católica por mais de 40 anos foi combater o que eles chamam de heresia, ou seja, qualquer coisa que diminua a idolatria, o fanatismo e a loucura daquela religião. Pois lá em Israel, o fariseu Saulo, ele era assemelhado a Bento XVI neste aspecto. A função dele lá era combater qualquer coisa que diminuísse a força e o vigor do judaísmo. E Jesus Cristo, como esperança dos gentios, diminuiria, sim, a força do judaísmo. Porque enquanto Jesus anunciava que o reino dos céus não é especificamente de uma nação, não é especificamente o projeto, o propósito divino, não diz respeito a uma nação. E os judeus ainda estavam com esta visão distorcida das próprias Escrituras, porque Deus disse a Abraão: em ti serão bem-aventuradas, ou felizes, ou benditas todas as nações da terra. E como é que as nações da terra são benditas hoje? São benditas, são felizes, são bem-aventuradas, recebendo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo, o conforto que há em servir e seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, a minha fé, a tua fé, apesar da gente, porque na maioria de nós admitimos que a nossa fé é pequena, nós admitimos que estamos muito longe do ideal, nós admitimos que estamos muito distante do objetivo celeste, mas a nossa fé em Jesus Cristo é uma iniciativa do próprio Deus, porque foi Ele quem despertou em nós, através do Espírito Santo, a atenção para a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, para a simplicidade de nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos o perdão de toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados, os mais bárbaros, os mais aberrantes, a pior vida, a pior sorte de vida pecaminosa do mundo. Os grandes perversos, os grandes ditadores, os grandes falsários, todas as pessoas que cometeram graves delitos, assassinatos, roubos, latrocínios, todos os pecados, toda e qualquer ofensa contra Deus encontra uma resposta no Senhor Jesus. O perdão está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida na condição de Cordeiro de Deus para tirar o nosso pecado. Qual o seu pecado? Qual? O que você poderia avaliar da sua forma de ver, de agir? O que você poderia pensar em relação a todos os males que praticou durante a infância, ou juventude, ou meia-idade, ou até na velhice? Tem pessoas que levam uma vida aparentemente normal e depois de velho debanda. Eu conheço pessoas que depois de 40 anos se tornaram viciadas em drogas.
Homens que até 40 anos resistiram aos grandes apelos da corrupção moral, mas depois de 40 anos se descasou, tal, não sei o quê, e virou realmente um prostituto. Mulheres que também fizeram assim, mulheres que passaram a viver uma vida absolutamente indigna depois que casou os próprios filhos. Portanto, qualquer que seja a vida, o histórico ruim que você tenha, o perdão está em Jesus, porque ele é a esperança dos gentios. Paulo disse, eu estou preso por causa da esperança de Israel. Eu estou preso por causa da esperança de Israel e queria conversar isso com vocês. Aí eles disseram, nós não recebemos nenhuma denúncia, nós não recebemos carta, nós não recebemos visita, nós não recebemos nenhuma denúncia contra você. E queríamos ouvir a respeito do que você está falando, porque esta seita já é bastante falada, é bastante comentada. O versículo 22, ele diz, no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Meus queridos irmãos, o tempo passou, mas em todo lugar se fala contra a verdade das Escrituras. Em todo lugar, a idolatria se opõe ao culto ao Deus verdadeiro. Em todo lugar, a desonestidade se opõe ao culto ao Deus verdadeiro, ao Deus que ensina a ter dignidade, a praticar a justiça. Em todo lugar, os interesses se opõem ao ensinamento santo de nosso Senhor Jesus Cristo, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Existe uma verdadeira oposição contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, contra o Santo Evangelho. Nós sabemos, meus amados irmãos, nenhum homem pode se salvar mediante suas atitudes, seus atos bondosos, suas filosofias. Tem homens que têm filosofia pacifista, e esses não faz mal a ninguém. Ele tem realmente necessidade de confessar Jesus, porque pacifismo não salva, quem salva é Cristo. Ele não mata ninguém, não mata nenhuma mosca. Ele é tão diferente. Ele é vegano, ele não come nem carne porque foi um animal que foi morto e ele não concorda, não compactua com a morte, nem dos animais. É uma maravilha de pessoa. Precisa de Jesus. Precisa do perdão de Jesus. Não existe saída. Ou seremos salvos por Jesus Cristo, ou pereceremos em nossos pecados. E quem não tiver pecado, atire a primeira pedra em quem encontrar primeiro. Porque é natural da vida humana, é normal o ser humano se distanciar, se afastar e ofender a Deus com os seus atos, com os seus pensamentos, com suas escolhas, com seu juízo temerário. Jesus Cristo diz, não julgueis para que não sejais julgados. Isso aí não tem nada a ver com julgar mediante um processo, com julgar mediante uma realidade. É não fazer juízo temerário, juízo de valores, condenar pessoas inocentes porque não gosta delas. Ser racista, discriminar pessoas por qualquer razão. As meretrizes, os prostitutos, de qualquer natureza, as pessoas que praticaram mal. Você não pode discriminar. Você precisa se puder, se depender de você, se você tiver condição de fazer isso, é anunciar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoa o mais vil pecador, que faz maravilhas, e ele continua sendo a esperança de Israel e a esperança dos gentios. Que Deus possa abençoar e guardar cada um dos meus amados irmãos, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas.
nós louvamos a Deus e agradecemos, porque temos a condição de continuar esta programação. São 27 anos no ar e o nosso Deus está conosco e eu não tenho dúvida. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor, obrigado pela tua igreja, obrigado, meu Senhor, pelos teus filhos, pelos teus servos em todo lugar. Este memorial da oração, meu Senhor, toma em tuas santas mãos, opera, meu Senhor, tu conhece quantos, meu Senhor, os idosos, os teus servos que estão enfermos, os teus servos que estão desempregados, os teus servos que estão doentinhos, ó Deus, os que estão hospitalizados, os que estão convalescendo. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã teremos o programa das nossas criancinhas, na quarta etapa do Conjunto Ceará. Na sexta-feira, o programa com as nossas criancinhas, na terceira etapa do Conjunto Ceará. E nós louvamos a Deus, porque esses trabalhos foram iniciados por nós com a graça, a orientação do Espírito do Senhor. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.